A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. O textuário encontra-se em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, e em Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 14. Então vamos iniciar a nossa lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Na lição de hoje focaremos na doutrina bíblica do pecado, conhecido dentro da área da teologia sistemática como a martiologia. É uma área da teologia sistemática, é só um nome técnico que se dá quando estudamos a teologia de forma sistemática. Aqui abordaremos de fato, como o pecado se originou, a consequência do pecado e o como ela afeta o ser humano. Então, tudo isso é o que nós vamos ter que ver e perceber e compreender justamente para entendermos, como o pecado, de fato, ele veio a corromper a natureza humana. E quando a gente afirma que o pecado, ele corrompeu a natureza humana, nós estamos dizendo que a Bíblia está falando isso de maneira clara e de maneira direta, porque como é que a palavra de Deus nos fala em Romanos 3, capítulo 3, e versículo 23, que é justamente o nosso textuário. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dentro da teologia, o que nós chamamos disso é de depravação total. E nós vamos ver ao longo da lição que essa depravação total é com relação à extensão e não à intensidade. E tudo isso começou aonde? Com a queda, lá no Éden, conhecido como pecado original. Mas o pecado ele já existia no universo antes da criação de Adão. Os irmãos sabem disso. Se não sabia, está sabendo agora. E isso também nós vamos comentar ao longo desta lição. Então, passando essa parte introdutória e entrando agora na lição, o tópico primeiro fala a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Nós, quando estudamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver quem é o autor do pecado. Gênesis, que é conhecido como o livro de todas as o livro das origens de todas as coisas, porque em Gênesis ali nós vemos a origem do céu, da terra, do homem, do pecado, da promessa de redenção, do casamento, da família, das nações, das línguas, da nação de Israel. Então é o livro das origens de todas as coisas. E em Gênesis também nós vamos ver que a existência do pecado ela tem uma origem. E o relato de Gênesis vai justamente nos ajudar a compreender toda a existência da maldade do mundo e das pessoas. E como autor do pecado, nós vamos perceber que nós falamos na parte introdutória que o pecado ele já existia quando Adão e Eva pecam. Então, com esta afirmativa, nós sabemos que quem é o autor do pecado não é nem Adão, nem Eva, mas o diabo, porque ele foi o primeiro ser a pecar. E o que é pecar? É justamente errar os propósitos, deixar de cumprir os mandamentos divinos, fazer a vontade contrária
a que Deus quer que façamos, e tudo isso se torna pecado em nossa vida quando eu transgrido a santidade de Deus. Eu firo a integridade de Deus. E que exemplos podemos dar? A Bíblia ela cita bastante, tem listas extensas de pecado. Idolatria, glutonaria, bebedice e dentre outras coisas, fornicação, mentira. Tudo isso é pecado, porque isso é contra a vontade de Deus. Mas neste primeiro subponto, o autor está focando justamente quem é o autor? O diabo. O diabo, ele é o autor do pecado. A Bíblia fala que ele viveu, sim, foi criado por Deus, mas ele foi expulso do céu mesmo antes do homem ser criado. E a Bíblia nos fala que ele queria usurpar justamente o trono de Deus. Queria usurpar a posição de Deus. Obviamente, algo que não aconteceria, porque ele era uma criatura de Deus. Deus conhecia seus pensamentos, como conhece os nossos pensamentos, conhece todas as coisas, então ele se rebela contra Deus, é expulso do céu, e com a sua queda, uma terça parte dos anjos vem com ele. E alguns desses anjos hoje estão soltos, perturbando pessoas e nações, que são justamente os demônios, e outros continuam em prisão. Observe que a Bíblia ela não fornece detalhes quanto os demônios, mas essas passagens bíblicas elas parecem de fato explicar esse ponto da origem dos demônios. Então, para falarmos do segundo ponto, frisando aqui que o autor do pecado é o diabo. O segundo subponto é falar sobre foram abertos os olhos de ambos. Neste ponto aqui está focando justamente em Adão e Eva quando eles cedem à tentação. Porque quem tentou ele? O diabo. O diabo tenta Eva e Eva oferece do fruto proibido a Adão. Ou seja, ambos foram tentados. E a Bíblia fala que Eva é tentada porque ela olha para o fruto proibido e vê que é agradável à vista e que lhe daria entendimento. Então, o que ela faz? Cede à tentação. E como já nós falamos em várias lições anteriores, ser tentado não é pecado. O que é pecado é justamente ceder à tentação, e foi justamente o que Eva fez. Então, quando Eva cede à tentação, o pecado adentra no mundo, mas o relato bíblico ele é interessante. Por quê? Porque, meu irmão, o comer da fruta não causa algo, vamos falar assim, místico em Eva. A Bíblia fala que Eva comeu, mas não diz que os seus olhos abriram. Porque o fruto proibido, meu irmão, ele não tinha poder. O que Deus estava fazendo ali era só um ato de obediência para Adão e Eva. Como muitas e muitas outras coisas que nós encontramos na Bíblia, e nós vemos que Deus quer apenas que o homem obedeça. Quem não se lembra do veneno na panela lá, na escola de profetas, quando Eliseu estava lá? E o que Eliseu mandou colocar dentro da panela? Farinha. A farinha tem algum poder? Nenhum, mas é a obediência. Se vocês obedecerem aquilo que Deus está direcionando na vida do homem de Deus, o milagre aconteceu. E como aconteceu? Então, meus amados irmãos, o que Deus estava falando para eles aqui era justamente que queria que eles obedecessem. Deus sabia que o homem tinha esse poder de escolha, porque ele foi o próprio Deus que deu. Então, a liberdade do ser humano é justamente aquilo que Deus outorgou para ele, poder de escolher. Então, a fruta ele não tinha poder místico, ou seja, Deus queria apenas obediência. E como o homem foi colocado ali para guardar e proteger o jardim, a Bíblia fala que quando Adão experimenta e prova do fruto proibido, abre-se os olhos de ambos. E eles percebem que estão nu, ou seja, passa ali a dispensação da inocência e agora inicia-se a dispensação da consciência, ou seja, o ser humano agora, ele agora passa a ser afetado por todas as mazelas da qual nós sofremos hoje. Hoje, doenças, depressões, solidão, calamidades,
que advém do pecado, e o pecado ele não atinge unicamente a raça humana, mas ele é extensivo também para a natureza, porque é isso que a Bíblia Sagrada ela vem a nos falar. E isso é justamente o terceiro ponto da lição, vai falar das consequências da queda. A primeira consequência imediata é justamente a morte espiritual. Porque Deus falou que do dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês certamente morrerão. E foi de fato o que aconteceu. Houve uma separação. Por quê? Porque a morte ela representa justamente a separação. Então o homem agora ele se separa de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. O homem come do fruto proibido e os dois se afastam de Deus. Porque o que afasta o homem de Deus é justamente os pecados. Isaías escrevendo, ele fala, né? O que provoca a separação entre vocês e Deus são as vossas iniquidades, nossos pecados nos separam de Deus. E foi uma das consequências da queda no Éden, foi justamente a separação, a morte espiritual. E isso afetou a toda a humanidade. A Bíblia ela não pormenoriza, nem explica de forma, vamos falar assim, explícita, de como isso é passado para a raça humana. Mas, através das Escrituras Sagradas, nós vemos, Paulo escreve sobre isso quando ele escreve aos Romanos, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a Bíblia ela é enfática em mostrar que o pecado ele afeta a todos os descendentes de Adão, como nós somos, porque Deus criou Adão e Eva, e de Adão e Eva que foi propagada a raça humana, cresceu a raça humana, foi o aumento populacional advém justamente de um único casal, e esse casal se chama Adão e Eva. Então, a consequência da queda é justamente a morte espiritual. O ser humano hoje ele já nasce com o pecado original entranhado no seu ser. O único homem e a única mulher que tinha, vamos falar assim, a liberdade plena de escolha, eles tinham de fato a liberdade plena no sentido de escolher pecar ou não pecar. Quem tinha essa oportunidade, quem teve essa oportunidade, esse privilégio foram apenas Adão e Eva, porque eles foram criados perfeito, não foram criados em pecado. Então eles tinham a liberdade plena de escolher entre não pecar ou pecar. Hoje não. Hoje nós temos já uma natureza decaída, herdada de Adão. E essa natureza decaída que foi herdada de Adão, que está patente a todo ser humano, impede justamente de nós vivermos uma vida plena de santidade em Deus, como Adão e Eva poderia viver e viveram antes da queda. Então isso aqui é uma coisa muito séria, meu irmão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um fato, é a consequência da queda, é justamente a transmissão do pecado original a toda a humanidade. O quarto ponto deste tópico vai falar sobre a extensão do pecado. Neste ponto aqui nós vamos ver que o pecado, como nós até já citamos, né, ele é extensivo a todas as pessoas, porque ele se estende a todas as pessoas. Davi escrevendo fala que ele já foi concebido em pecado. Quando ele está falando que foi concebido em pecado, não é que sua mãe cometeu um ato impuro, nem seu pai, ou algo do tipo, como algumas pessoas pensam, não, mas ele estava falando justamente da condição do ser humano com relação ao pecado original. Então o homem ele já nasce em pecado, e esse pecado corrompe toda a totalidade do ser, corpo, alma e espírito. E um homem ele já nasce, vamos falar assim, separado de Deus, com seu intelecto e a sua vontade corrompida, consciência e razão corrompida, e tudo isso está mostrando justamente a extensão do pecado, tanto no seu corpo, do pé à cabeça, quanto da sua alma e do seu espírito. E isso está se referindo justamente à extensão e não à intensidade.
O pecado, meu irmão, tem uma extensão, é com relação à extensão e não com a intensidade de que uma pessoa seja totalmente, vamos falar assim, depravada, que não tem a oportunidade de se libertar disso. Ele tem, mas não é pelos méritos próprios, como nós vamos falar mais adiante, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então, o ser humano, meu irmão, ele é incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, porque ele tem uma natureza caída, ele tem uma natureza decaída, mas a imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada. Ela está desconfigurada sim, mas não aniquilada. E isso inclui justamente o livre-arbítrio, pois os pecadores eles têm liberdade de escolha. Adão e Eva pecou, se afastaram de Deus. Quem deu o primeiro passo para a restauração? Deus. Deus que vai atrás de Adão e Eva e mostra justamente o preço que tem que ser pago, e é preço de sangue, porque a Bíblia mostra ali de fato que Deus cobriu eles com pele de animais. Ou seja, para cobrir alguém com pele de animais, o animal tem que ser sacrificado. Então ali Deus já estava mostrando o plano redentivo que iria tratar de forma pedagógica com a humanidade ao longo dos anos e como assim aconteceu. O segundo ponto da lição é falar sobre a heresia que nega o advento do pecado. Vai falar justamente do pelagianismo. E por que tem esse nome? É justamente devido ao seu precursor, vamos falar assim, que é Pelágio. Pelágio, que é justamente um teólogo britânico, foi um monge erudito ali do quarto para o quinto século, e ele justamente ensinou algumas doutrinas contrárias à ortodoxia cristã. Então, o ensino central dentro do pelagianismo é justamente negar a queda. Os pelagianos negavam a queda e diziam, na verdade, eles não negavam a queda, vamos falar assim, eles negam que a queda tenha afetado a raça humana. Então, o que eles ensinam? Que o homem, quando ele nasce, ele não nasce com o pecado original. O pecado de Adão só diz respeito a Adão. O pecado de Eva só diz respeito a Eva. Quando o homem nasce, ele nasce em perfeita plenitude, sem pecado. Isso é o que eles diziam. E dizem ainda hoje alguns proponentes, vamos falar assim, do pelagianismo. Outras coisas também que ele diz é justamente isso, está ligado justamente com as teorias, vamos falar teorias, né? Porque existem várias linhas de pensamento quanto à criação da alma humana. Como a alma humana é criada? Como nós cremos, nós cristãos ortodoxos, cremos que a alma humana é criada de um processo participativo entre o homem e a mulher, que gera justamente um ser no ato da concepção, em cooperação com Deus. Em cooperação com Deus. Isso é o que nós cremos. O que Pelágio acreditava e como algumas outras igrejas hoje ainda algumas igrejas hoje ainda acreditam que quando o homem nasce é justamente ali que ele recebe a alma de Deus. Ou seja, então, se o homem, quando ele recebe a alma de Deus, naquele momento ele nasce em perfeita plenitude, sem pecado. Observe que o que nós estamos falando aqui é algo que beira um pouco dentro da área filosófica, mas a Bíblia, pelo que mostra, que a transmissão do pecado, vamos falar assim, ela acontece justamente pela humanidade, mas não através do sangue, porque Jesus era sem pecado e ele compartilhou do sangue de Maria, recebeu dos nutrientes que Maria comia através do cordão umbilical. Então, nós já vemos que a transmissão do pecado não é pelo sangue. Então, chegamos à conclusão, vamos falar assim, que o óbvio que se aconteça é justamente a criação da alma. E como se dá a criação da alma? Através da concepção, do relacionamento entre o homem e a mulher com a cooperação de Deus, porque é um milagre que está acontecendo ali. Ninguém sabe explicar até hoje como isso acontece, mas é um milagre. Então,
Pelágio acreditava que a alma era criada naquele momento do nascimento, ou seja, um ensinamento errôneo, justamente para corroborar com a sua doutrina errada, de dizer que a queda no Éden só afetou a Adão, não afetou a humanidade. Então esse é um dos pontos que ele ensinava. Outro ponto que isso tende também na mesma linha, justamente a negar a graça de Deus. Porque quando eu falo que o pecado, a queda, só afetou a Adão, e o ser humano ele é capaz por si só de se achegar a Deus, eu estou justamente rejeitando a graça de Deus. Porque o que é a graça de Deus? É justamente o favor imerecido de Deus para toda a humanidade, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma consequência direta da doutrina de Pelágio é justamente rejeitar a graça de Deus. Outra consequência que se dá é justamente a ideia, né, que enfatiza o erro que eles têm do livre-arbítrio. Então vamos falar assim, a doutrina pelagiana ela enfatiza também a ideia do total livre-arbítrio. E por que nós falamos do total livre-arbítrio? Porque o homem, ele, segundo eles, nasce perfeito, então não tem a natureza corrompida. E não é isso que nós estamos ensinando, porque o livre-arbítrio do ser humano ele foi corrompido. Vamos falar assim, ficou doente. O homem, quando ele ouve o evangelho, a mensagem do evangelho age em sua mente e o Espírito Santo de Deus restabelece, vamos falar assim, o seu livre-arbítrio para que ele venha entender e ter a possibilidade de escolher entre o bem e entre o mal. Vamos falar assim, entre aceitar a oferta da graça ou rejeitar a oferta da graça. Então, nós não ensinamos a liberdade, vamos falar assim, a ideia do total livre-arbítrio, não. Falamos sim que o homem tem sim o poder de escolher, tem, porque Deus deu isso desde os primórdios da criação do homem, Adão e Eva. Entretanto, a queda afetou essa escolha do ser humano, a queda afetou para que o homem tivesse a plena liberdade de escolher, mas isso é restaurado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E o homem ele tem lampejos de arbítrio, vamos falar assim, restaurado. Nós estamos falando aqui com o sentido do evangelho. Quando ele ouve a palavra do evangelho, o arbítrio dele ali é restaurado para ele entender e compreender. Porque isso é que vai fazer com que ele tenha responsabilidade de escolher a graça de Deus ou rejeitar a graça de Deus. Porque no dia do juízo, Deus não pode ser o culpado de condenar pessoas ou de salvar pessoas, não. Mas a responsabilidade é de cada um. Então, é justamente por isso que o arbítrio ele é restaurado na pregação do Evangelho, para que a pessoa entenda e conheça a verdade do Evangelho. O terceiro subponto é falar a morte de Jesus em favor dos pecadores. Neste ponto aqui vai mostrar justamente que Jesus, ele morreu. Não é o que a Bíblia fala? Entretanto, ele ressuscitou. E o autor vai falar desse ponto aqui justamente porque existe uma religião. O autor vai citar o livro que eles usam, né, justamente, que é o Alcorão, e todo mundo sabe que é o islamismo. Os muçulmanos, islamismo e muçulmano é a mesma coisa, irmão. Islamismo e muçulmano é a mesma coisa. São nomes para a mesma coisa, ou seja, nomes que têm a vocalização totalmente diferente, né? Islamismo e muçulmano, mas são adeptos da mesma religião, seguidores de Maomé. Então eles negam a crucificação de Jesus, como nós falamos até em aulas passadas. E por que eles negam a crucificação de Jesus? Porque eles não acreditam também no pecado original. A sua doutrina beira o pelagianismo. E o que é beirar justamente o pelagianismo? É justamente achar que o homem ele tem a capacidade de por si só de chegar à salvação. Por isso é que ensina ao Corão. Se o homem nessa vida fez mais bem do que mal, eles falam assim, né? Diante do juízo vai pesar na balança. Se o bem superou o mal, aquela pessoa é salva. Ou seja, ninguém ali está sendo salvo pela graça, né? No entendimento deles, mas por méritos próprios. Então é um erro da doutrina dentro do islamismo. O terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias.
O autor aqui vai focar justamente nas religiões que têm esse pensamento pelagiano. E que religiões são essas? A primeira religião que ele vai citar é justamente o movimento chamado ciência cristã. Esse movimento ele nega justamente a existência do pecado. E por que eles negam a inexistência do pecado? Justamente porque eles têm essa ideia de que o homem ele nasce sem o pecado. E negar a existência do pecado é justamente negar a oferta da graça que é dada por Deus, porque quem acha que não tem pecado não precisa de Deus. Não é assim. Quem aceitou a Jesus, aceitou por quê? Porque é um pecador confesso. Foi até Deus, através de Cristo, pedindo misericórdia, graça e que Deus nos aceite para o seu reino vindouro, porque nós temos a plena convicção de que somos pecadores, mas hoje regenerados. Se eu não acreditar em pecado, eu caio justamente dentro deste erro que a ciência cristã ensina, de negar a existência do pecado. E negar a existência do pecado é justamente negar a necessidade do ser humano da graça de Deus. Outra religião que ele cita que é justamente o mormonismo. O mormonismo diz que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Então, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Então, isso é um erro fatal dos mormons, né? Dos que seguem aí as ideias de Joseph Smith. Então, isso é um erro crasso, né? Um erro, vamos falar assim, que beira o absurdo, porque ninguém, por seus méritos pessoais, seus méritos, seja quaisquer que forem, não alcançarão a salvação eterna, porque a salvação ela é única e exclusivamente através de Jesus. Somente Jesus que leva o ser humano ao céu. E essa caminhada nossa, nós ainda temos a ajuda do Espírito Santo que está conosco todos os dias, porque Jesus assim falou. Queria o Pai, mas enviaria outro Consolador para estar conosco. E encerrando a lição, o autor vai falar justamente sobre o perigo. E esse perigo aqui é justamente se eu não conhecer as práticas daquilo que eu sigo, se eu não conhecer os fundamentos doutrinários abasilados nas Sagradas Escrituras, na ortodoxia cristã, eu serei enganado, meu irmão, justamente pelos erros que muitas vezes atrai as pessoas, justamente por as pessoas não conhecerem a verdade bíblica, a verdade do evangelho. Mas hoje, meu irmão, uma pessoa hoje não buscar conhecimento da palavra de Deus e saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus pelos ensinamentos que ouvem, ou quando é abordado em alguma situação, meu irmão, é porque essa pessoa está negligenciando a sua vida com Deus, no sentido de ler a palavra, meditar, orar e jejuar, porque aquele que lê a palavra, meu irmão, a pessoa vinha falar uma coisa dessa, a pessoa de primeira já vai identificar. A pessoa dizer que o pecado não passou para o homem, quando a Bíblia fala que se por um homem entrou o pecado no mundo, é assim que está falando. Romanos capítulo 4, capítulo 5, versículo de número 12. É assim que a Bíblia nos fala. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está falando justamente do pecado original, que é afeto a toda a humanidade. Então, meu irmão, quem lê a palavra, quem medita na palavra, vai entender aqui tudo o que nós estamos falando. Então, estamos conclamando, você que está nos ouvindo, você que vai ministrar aula na sua igreja, justamente, meu irmão, a superar, trazer as pessoas a entender e compreender que o analfabetismo bíblico leva o homem a erro doutrinário.
O conhecimento, meu irmão, aproxima o homem de Deus. Por isso, quando se estuda a teologia, o homem se aproxima de Deus, porque ele está conhecendo a Deus. E o que é conhecer a Deus? É saber a vontade de Deus. É saber o que Deus gosta, é saber o que agrada a Deus. E quando eu leio a palavra, estudo as Sagradas Escrituras, eu aprendo, eu conheço, eu sei o gosto de Deus, sei a vontade de Deus, sei aquilo que Deus deseja que eu quero, que eu conheço aquilo que Deus quer que eu faça para o agradá-lo, para agradá-lo. Então isso tem que ficar patente na nossa vida. Então assim, nós estamos encerrando, né, a lição de número 10, da qual justamente trabalhamos o tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Assim, meu irmão, nós estamos encerrando a nossa lição de número 10 e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima lição, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.